A antipatia americana por Bernard Montgomery, um dos mais proeminentes comandantes aliados da Segunda Guerra Mundial, não se originou de meras desavenças pessoais, mas de um choque fundamental de filosofias e prioridades na condução da guerra. Essa fricção profunda moldaria campanhas cruciais e testaria os limites da coalizão aliada do norte da África às praias da Normandia entre 1942 e 1945. De um lado, o marechal de campo Bernard Montgomery, figura central do exército britânico, era conhecido por sua abordagem metódica e meticulosa. Sua doutrina militar, forjada em experiências como a Primeira Guerra Mundial e consolidada em vitórias como El Alamein, enfatizava a cautela extrema, a preparação exaustiva e a garantia de uma superioridade esmagadora antes de qualquer ofensiva. Para Montgomery, a minimização de baixas e a segurança do avanço eram primordiais, o que frequentemente resultava em prazos elásticos para a execução das operações. Ele acreditava que um ataque só deveria ser lançado quando todas as variáveis estivessem controladas e a vitória fosse praticamente assegurada. Essa abordagem, embora eficaz em certas circunstâncias, era percebida pelos americanos como lenta e excessivamente conservadora. Adicionalmente, Montgomery possuía uma notável inclinação para garantir o crédito público por suas conquistas. Uma característica que, embora parte de sua personalidade, gerava ressentimento e era vista como autopromoção por seus colegas do outro lado do Atlântico. Em contraste, os comandantes dos Estados Unidos, como George Patton e Omar Bradley, representavam uma filosofia de guerra marcadamente diferente. Impulsionados pela vasta capacidade industrial de seu país e pela urgência de encerrar o conflito o mais rápido possível, eles valorizavam o impulso, a iniciativa agressiva e a tomada de riscos calculados. A doutrina americana priorizava a velocidade do avanço, a exploração de brechas nas linhas inimigas e a busca por resultados decisivos sob um relógio implacável. Para eles, a guerra era um empreendimento de movimento constante e destruição rápida, onde a hesitação poderia custar mais caro do que um risco bem avaliado. A logística americana era projetada para sustentar esse ritmo acelerado, despejando recursos massivos no fronte para manter o ímpeto. Essa diferença não era apenas de temperamento individual, mas refletia distintas tradições militares e visões sobre o papel da força no campo de batalha. Enquanto Montgomery buscava a perfeição antes do ataque, os americanos buscavam a oportunidade no ataque. O palco para este choque de estilos foi vasto e desafiador. A ação se desenrolou desde os desertos escaldantes do norte da África, passando pelas montanhas e planícies da Sicília, até os campos e cidades do noroeste da Europa, culminando na campanha pós-Dia D. Em cada um desses teatros de operações, a coalizão aliada, formada por nações com seus próprios interesses e métodos, exigia uma harmonização de abordagens. No entanto, a filosofia de guerra britânica, personificada por Montgomery, e a filosofia americana eram drasticamente diferentes, criando uma tensão constante nos quartéis aliados. Este documentário explorará como essas filosofias contrastantes não apenas geraram atritos entre os líderes, mas de forma mais significativa moldaram as estratégias, táticas e, em última instância, o curso de campanhas inteiras. Analisaremos como a busca por cautela e prazos elásticos colidiu com o desejo de impulso e resultados sob pressão, e como essas escolhas impactaram diretamente os soldados no fronte e a duração da guerra. A rivalidade entre Montgomery e seus pares americanos era, em essência, um debate sobre a melhor maneira de vencer uma guerra global. As primeiras sementes de discórdia entre os aliados ocidentais, especificamente entre as abordagens britânica e americana,
começaram a germinar nos campos de batalha do norte da África. Em 1942, o Teatro de Operações do Mediterrâneo apresentava um cenário desafiador. Desertos vastos, calor implacável e linhas de suprimento extensas, exigindo não apenas bravura, mas também estratégias de comando coesas. Foi neste ambiente que o marechal de campo Bernard Montgomery assumiu o comando do 8º Exército Britânico, trazendo consigo uma filosofia de guerra rigidamente metódica. Montgomery, após sua vitória decisiva em El Alamein, onde empregou uma preparação exaustiva e uma superioridade esmagadora de material e homens, acreditava firmemente que o sucesso dependia de um planejamento meticuloso e da eliminação de qualquer elemento de improviso. Sua abordagem era caracterizada por uma cautela extrema, garantindo que cada movimento fosse precedido por uma concentração maciça de poder de fogo e recursos logísticos. Para ele, o objetivo era esmagar o inimigo com força avassaladora, minimizando as próprias baixas, o que frequentemente resultava em prazos operacionais mais longos e um ritmo de avanço deliberado. Nos quartéis aliados, a atmosfera era de planejamento intenso, com mapas espalhados sobre mesas, indicando cada passo, cada coordenada, cada unidade. No entanto, a precisão de Montgomery era vista por alguns como lentidão. Em contraste, as forças americanas, ainda relativamente inexperientes no combate em larga escala contra as potências do eixo, mas impulsionadas por uma doutrina que valorizava a iniciativa e a agressão, começaram a ver a abordagem de Montgomery com crescente impaciência. Após o desembarque da Operação Tocha no norte da África, os americanos sofreram reveses, como a Batalha do Passo de Kasserine, que expuseram a necessidade de aprender rapidamente. Essa experiência, contudo, não diminuiu o desejo por um ritmo de avanço mais rápido e decisivo. Comandantes americanos, como o general George Patton, eram defensores de uma guerra de movimento onde a velocidade e a audácia eram cruciais para explorar as fraquezas do inimigo e evitar que ele se entrincheirasse. A percepção americana era que o método de Montgomery, embora seguro, sacrificava o impulso vital. As tensões se agravaram com a transição para a campanha da Sicília, a Operação Husky, em julho de 1943. Montgomery, como comandante das forças terrestres aliadas, desempenhou um papel significativo na formulação do plano de invasão. Ele defendeu um plano que concentrava o principal esforço britânico ao longo da costa leste da Sicília, visando Messina, enquanto as forças americanas seriam relegadas a um papel de apoio no flanco ocidental. Embora Montgomery justificasse isso como uma forma de simplificar as linhas de suprimento e concentrar o poder de combate, os comandantes americanos interpretaram a decisão como uma tentativa de marginalizar suas tropas e garantir o protagonismo britânico na campanha. Essa percepção gerou um ressentimento considerável. Durante a campanha siciliana, as diferenças de estilo tornaram-se ainda mais evidentes. Enquanto as forças de Montgomery avançavam de forma metódica e calculada pela costa leste, Patton, ignorando as restrições iniciais e motivado pela frustração, lançou uma audaciosa e rápida ofensiva através do interior da ilha, capturando Palermo e, posteriormente, correndo para Messina. A velocidade do avanço americano, embora arriscada, demonstrou a eficácia de uma abordagem mais agressiva e a capacidade de improviso no campo de batalha. Essa disparidade no ritmo e na filosofia de guerra não passou despercebida pela imprensa da época. Correspondentes de guerra, tanto britânicos quanto americanos, começaram a alimentar as comparações, criando uma narrativa pública que contrastava a lentidão britânica com a pressa americana. Os jornais americanos celebravam as conquistas rápidas de Patton, enquanto a imprensa britânica defendia a abordagem mais cautelosa de Montgomery. Essa cobertura midiática, embora refletindo as realidades no terreno, exacerbou
as tensões entre os comandos, transformando uma diferença tática em uma rivalidade quase pessoal. Para os GIs, os soldados americanos no fronte, essas disputas de estilo e prioridade tinham um custo humano direto. Quando os planos ficavam lentos demais, o impulso da ofensiva era perdido. Isso significava que o inimigo tinha mais tempo para se reagrupar, fortificar suas posições e preparar defesas mais eficazes. Consequentemente, quando o avanço finalmente ocorria, os soldados americanos muitas vezes enfrentavam uma resistência mais tenaz e bem organizada, resultando em combates mais sangrentos e prolongados. A cautela excessiva, embora visasse a segurança, podia paradoxalmente aumentar o sofrimento e as baixas ao estender o tempo de exposição ao combate. A percepção era clara. A lentidão estratégica de alguns comandos era paga com o sangue e o sacrifício dos homens na linha de frente. A doutrina de guerra americana, em contraste marcante com a abordagem britânica de Montgomery, era fundamentalmente moldada pela vasta capacidade industrial dos Estados Unidos e pela urgência estratégica de encerrar o conflito global o mais rapidamente possível. Esta filosofia não era apenas uma questão de preferência tática, mas uma manifestação da crença no poder da iniciativa agressiva e da sustentação logística implacável para alcançar a vitória decisiva. Os comandantes americanos, influenciados por figuras como os generais George Patton e Omar Bradley, valorizavam a iniciativa agressiva como um pilar central de suas operações. Para eles, o campo de batalha era um ambiente dinâmico, onde a exploração rápida de fraquezas inimigas e a manutenção constante do impulso eram cruciais. Eles acreditavam que a hesitação permitia ao inimigo reagrupar-se e fortificar posições, prolongando a guerra e aumentando o custo geral em vidas e recursos. A tomada de riscos calculados era, portanto, uma parte integrante dessa mentalidade. Não se tratava de imprudência, mas de uma avaliação estratégica de que um avanço ousado, embora perigoso no curto prazo, poderia desestabilizar o inimigo e encurtar a campanha como um todo. A capacidade de improviso no campo de batalha era igualmente valorizada, permitindo que as unidades se adaptassem rapidamente a situações imprevistas e explorassem oportunidades fugazes que um planejamento excessivamente rígido poderia ignorar. Era uma guerra de movimento contínuo e destruição rápida, visando a desintegração das defesas inimigas através de golpes sucessivos e implacáveis. Central para essa filosofia era o conceito da mão pesada americana, uma combinação letal de poder de fogo massivo e uma logística implacável e veloz. O poder de fogo americano era incomparável, impulsionada pela capacidade industrial que transformou os Estados Unidos no arsenal da democracia. A produção de armamentos era gigantesca. Tanques, artilharia, aeronaves de apoio tático e suprimentos de munição eram produzidos em volumes sem precedentes. Essa capacidade permitia que os comandantes americanos concentrassem uma força esmagadora em pontos decisivos, saturando as defesas inimigas e abrindo caminho para o avanço da infantaria e das unidades blindadas. A artilharia, em particular, era empregada em barragens massivas, preparando o terreno antes de qualquer assalto e fornecendo apoio contínuo. No entanto, o poder de fogo por si só não seria suficiente sem uma logística capaz de sustentá-lo. A logística americana foi projetada para ser tão agressiva quanto suas táticas de combate. A rede de suprimentos era uma maravilha de engenharia e organização, capaz de mover montanhas de equipamentos, combustível, munição, alimentos e pessoal através de vastas distâncias e terrenos desafiadores. Desde os portos de desembarque até as linhas de frente em constante movimento,
Uma cadeia de suprimentos meticulosamente planejada e executada garantia que as tropas nunca ficassem sem o necessário para manter o ímpeto. Caminhões, trens e, quando possível, aeronaves eram empregados em um fluxo contínuo, transformando a retaguarda em uma extensão dinâmica da ofensiva. A velocidade da logística não era apenas um suporte, mas um catalisador para o avanço rápido, permitindo que as forças americanas penetrassem profundamente no território inimigo sem perder a capacidade de combate. O objetivo primordial dessa mão pesada era encurtar as campanhas. Para os estrategistas americanos, uma guerra prolongada, mesmo com baixas diárias menores, representaria um custo humano e econômico maior no longo prazo. Ao empregar força esmagadora e avanços rápidos, a intenção era quebrar a vontade e a capacidade de luta do inimigo de forma decisiva, minimizando o tempo total de conflito. Embora isso pudesse exigir riscos maiores e perdas concentradas em um período mais curto, a crença era que o desfecho rápido justificava o investimento. Essa abordagem contrastava diretamente com a metodologia mais cautelosa e demorada de Montgomery, que, embora visasse a minimização de baixas em cada operação individual, muitas vezes resultava em um ritmo de avanço mais lento e, consequentemente, em campanhas mais longas. A filosofia americana buscava a vitória através do impulso e da dominação total, enquanto a britânica priorizava a segurança e a certeza em cada passo. Essa diferença fundamental estabeleceria o palco para muitas das tensões e desentendimentos que surgiriam nos teatros de guerra europeus. A transição para o teatro de operações do noroeste da Europa, após o bem-sucedido desembarque do dia D, em 6 de junho de 1944, marcou um ponto de virada na guerra e exacerbou as diferenças logísticas e filosóficas entre os aliados. A invasão da Normandia, a maior operação anfíbia da história, exigiu uma coordenação sem precedentes e uma capacidade de sustentar um volume colossal de tropas e equipamentos em solo inimigo. Após a consolidação das cabeças de praia e a subsequente batalha pela Normandia, as forças aliadas, lideradas pelos americanos e britânicos, iniciaram um avanço rápido e implacável em direção ao interior da França e, posteriormente, aos Países Baixos e à Alemanha. Este avanço, embora estratégico e necessário para derrotar a Alemanha nazista, criou uma necessidade logística crítica e incessante. O fronte de batalha se movia a uma velocidade sem precedentes, muitas vezes cobrindo dezenas de quilômetros por dia. Cada quilômetro avançado significava que as linhas de suprimento se estendiam ainda mais, distanciando as tropas das fontes de reabastecimento nos portos da Normandia. As ferrovias francesas, vitais para o transporte de grandes volumes, haviam sido sistematicamente destruídas pelos aliados para impedir o movimento das tropas alemãs. E os portos marítimos, essenciais para o desembarque de suprimentos, estavam em grande parte sob controle inimigo ou gravemente danificados. O porto de Cherbourg, capturado em 26 de junho, estava em ruínas e levou semanas para ser parcialmente operacional. Os portos artificiais Mulberry, construídos para o dia D, foram cruciais nos primeiros meses, mas tinham capacidade limitada e eram vulneráveis ao clima, além de se tornarem menos eficazes à medida que o fronte se afastava. A demanda por suprimentos era gigantesca. Centenas de milhares de homens precisavam de alimentos, água e equipamentos. As divisões blindadas e mecanizadas consumiam vastas quantidades de combustível, e cada tiro de artilharia ou rajada de metralhadora exigia munição. Peças de reposição para veículos, material médico, engenharia e comunicações eram igualmente indispensáveis. Para sustentar o impulso agressivo que os comandantes americanos tanto valorizavam,
Era imperativo que essa torrente de suprimentos chegasse às linhas de frente sem interrupções e com a máxima velocidade. A filosofia americana de mão pesada e avanço rápido dependia inteiramente de uma retaguarda logística capaz de acompanhar e alimentar o ímpeto. Foi nesse cenário de urgência e desafio logístico que o Red Ball Express emergiu como o ápice da engenhosidade logística americana. Lançado em 25 de agosto de 1944, o Red Ball Express foi uma operação de transporte rodoviário dedicada, projetada para superar as deficiências ferroviárias e portuárias e garantir que os suprimentos chegassem às tropas em avanço. A operação consistia em uma rede de rotas de mão única, rigorosamente controladas, estendendo-se por mais de 300 quilômetros da Normandia até as proximidades do fronte. Essas rotas eram patrulhadas por militares e não permitiam tráfego civil, garantindo um fluxo contínuo. A escala do Red Ball Express era impressionante. Em seu auge, mais de 6.000 caminhões, a maioria de 2,5 toneladas, operavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cerca de 75% dos motoristas eram afro-americanos, muitos deles submetidos à segregação e discriminação em outras áreas do Exército, mas essenciais para o sucesso desta operação vital. Eles enfrentavam longas horas de condução, fadiga extrema, estradas precárias, o risco de ataques inimigos, especialmente de aeronaves alemãs, e a constante pressão para manter o ritmo. Os caminhões eram identificados com discos vermelhos para prioridade de tráfego, daí o nome Red Ball, bola vermelha. A operação despejava uma média impressionante de 500 toneladas de suprimentos por dia nas linhas de frente. Em seus picos, esse número podia ser ainda maior. Combustível, munição, alimentos, equipamentos médicos e peças de reposição fluíam sem parar, permitindo que as divisões de Patton e Bradley mantivessem sua velocidade e agressividade. A imagem de colunas intermináveis de caminhões americanos cruzando a França, como um rio de aço em movimento constante, tornou-se um símbolo da determinação e da capacidade industrial dos Estados Unidos. Sem o Red Ball Express, o avanço aliado teria inevitavelmente estagnado, dando tempo para as forças alemãs se reagruparem e fortificarem novas linhas de defesa. Essa capacidade de mover montanhas de suprimentos estava intrinsecamente ligada à filosofia americana de impulso e avanço rápido. O Red Ball Express não era apenas uma solução logística, era a manifestação física da crença americana de que a velocidade e o volume poderiam encurtar a guerra. Enquanto a abordagem de Montgomery, embora estratégica e eficaz em seu próprio mérito, não priorizava essa mesma velocidade furiosa na retaguarda para sustentar um avanço ininterrupto de tal magnitude. Suas operações, mais deliberadas e baseadas em uma acumulação massiva de recursos antes de cada ataque, não geravam a mesma urgência logística de uma campanha que buscava a destruição rápida do inimigo através do movimento constante. A existência e o sucesso do Red Ball Express sublinhavam a diferença fundamental na abordagem da guerra. De um lado, a cautela calculada, do outro, o ímpeto agressivo, sustentado por uma logística sem precedentes. A Operação Market Garden, concebida pelo Marechal de Campo Bernard Montgomery em setembro de 1944, representou um estudo de caso emblemático das consequências de uma abordagem que, embora metódica, se mostrou excessivamente cautelosa em um teatro de guerra que clamava por agressividade e velocidade. O plano era audacioso, uma vasta operação aerotransportada para capturar uma série de pontes vitais sobre os rios Maas, Waal e Nederrijn, na Holanda. O objetivo era criar um tapete aéreo para o rápido avanço do XXX Corpo Britânico até a Alemanha, contornando a fortificada linha Siegfried e, idealmente,
encerrando a guerra antes do Natal. Contudo, desde o início, a operação enfrentou desafios que expuseram as limitações de uma execução que, apesar da ousadia da concepção, ainda carregava traços da metodologia mais deliberada de Montgomery. As zonas de lançamento para as divisões aerotransportadas, por exemplo, foram escolhidas a quilômetros de distância de algumas pontes-chave, como a de Arnhem, por razões de segurança e para evitar o fogo antiaéreo alemão. Essa decisão, embora visando a proteção inicial das tropas, atrasou significativamente a tomada dos objetivos primários e deu tempo precioso ao inimigo para reagir. Além disso, a inteligência aliada subestimou grosseiramente a presença de unidades blindadas alemãs, incluindo o 2º Corpo Panzer SS, na área de operação, ignorando relatórios que indicavam sua proximidade. O avanço do XXX Corpo Britânico, a força terrestre que deveria se ligar rapidamente às tropas aerotransportadas, foi dificultado por uma resistência inimiga mais forte do que o esperado e por problemas de logística e terreno. As estradas eram estreitas e facilmente bloqueadas, e a lentidão tornou-se um fardo insuperável. A operação se travou diante de pontes críticas, especialmente a de Arnhem, onde a 1ª Divisão Aerotransportada Britânica lutou heroicamente, mas isolada e sem reforços adequados, por dias contra forças alemãs superiores e bem entrincheiradas. A incapacidade de manter o ímpeto e de reforçar as posições capturadas levou ao colapso do plano. Nesse cenário, os soldados, incluindo os paraquedistas britânicos, americanos da 82ª e 101ª Divisões Aerotransportadas e a 1ª Brigada Paraquedista Polonesa, pagaram um preço altíssimo. Milhares de baixas, entre mortos, feridos e capturados, foram o custo de uma operação que, embora grandiosa em sua concepção, falhou em sua execução devido a uma combinação de otimismo excessivo, subestimação do inimigo e, crucialmente, uma abordagem que não conseguiu se adaptar à velocidade e à flexibilidade que a situação exigia. Market Garden, ao invés de encurtar a guerra, se tornou um lembrete sombrio de que a cautela excessiva, mesmo dentro de um plano ousado, podia levar ao fracasso e a um custo humano devastador, reforçando a visão americana de que o impulso agressivo era, por vezes, a melhor forma de minimizar o sofrimento a longo prazo. A tensão nos quartéis aliados era uma constante manifestada nas discussões ríspidas entre os oficiais. Em torno de grandes mesas, mapas estratégicos cobriam as superfícies, enquanto a fumaça de charutos frequentemente preenchia o ambiente, testemunhando os debates acalorados sobre as próximas etapas da guerra. Nesse cenário de pressão e discordância, uma curiosidade notável e reveladora das diferenças de filosofia emergiu. Os oficiais americanos frequentemente ironizavam os boletins vitoriosos de Bernard Montgomery. Para eles, esses comunicados públicos eram vistos como tentativas de garantir crédito e autopromoção, muitas vezes antes que os resultados decisivos no campo de batalha justificassem tal alarde. Essa diferença de mentalidade estendia-se à própria definição de vitória. Para Montgomery, o sucesso era frequentemente medido em termos de conferências de imprensa bem-sucedidas e anúncios públicos que asseguravam seu crédito pela conquista. Em contraste, os comandantes americanos tinham uma visão mais pragmática e tangível. Para eles, a vitória era quantificada por quilometragem avançada, pelo número de prisioneiros capturados e, acima de tudo, pela quebra decisiva das linhas inimigas. Eram resultados mensuráveis, diretamente no campo de batalha, não em comunicados à imprensa. Essa perspectiva reflete a constante sensação americana de operar sob um relógio implacável, onde cada dia de guerra prolongada representava um custo adicional. Tal urgência colidia diretamente com a percepção de Montgomery sobre prazos elásticos,
que priorizavam a cautela e a preparação exaustiva em detrimento da velocidade. Apesar das fricções constantes e das diferenças filosóficas que permeavam os quartéis aliados, a necessidade premente de derrotar a Alemanha nazista impôs um equilíbrio operacional. Esta não era uma harmonia perfeita, mas uma divisão de trabalho pragmaticamente estabelecida, onde cada abordagem, por mais contrastante que fosse, encontrava seu papel dentro da estratégia maior da coalizão. A coexistência forçada entre os métodos britânicos e americanos tornou-se, assim, uma característica definidora do avanço aliado no teatro de operações do noroeste da Europa. As consequências dessas fricções se traduziram em papéis distintos no campo de batalha. O marechal de campo Montgomery, com sua cautela inerente e método meticuloso, frequentemente era encarregado de segurar flancos. Esta era uma tarefa essencial, embora menos dinâmica e espetacular do que as grandes ofensivas. Envolvia a consolidação de posições conquistadas, a proteção de linhas de suprimento expostas e a criação de barreiras defensivas sólidas para prevenir contra-ataques inimigos que pudessem desestabilizar o avanço principal. Por exemplo, após as operações de ruptura na Normandia, as forças britânicas e canadenses, sob o comando de Montgomery, eram frequentemente responsáveis por fixar grandes contingentes alemães, impedindo que estes reforçassem outros setores do fronte. Essa função de contenção e segurança era crucial para o sucesso geral, garantindo que as forças de avanço pudessem operar com menor risco de serem flanqueadas ou isoladas. Sua abordagem deliberada, que priorizava a preparação exaustiva e a minimização de baixas, era particularmente adequada para operações de cerco prolongado, como a Batalha de Scheldt, onde a paciência e a metodologia eram mais importantes do que a velocidade pura. Montgomery assegurava a retaguarda e os flancos, permitindo que outros avanços ocorressem com maior segurança. Em contrapartida, os americanos eram os encarregados de quebrar linhas e liderar os avanços mais rápidos e profundos. Esta responsabilidade exigia assumir o maior risco e empregar a maior velocidade. Divisões blindadas e de infantaria americanas, impulsionadas por uma doutrina de guerra de movimento e uma logística robusta, eram frequentemente a ponta de lança das ofensivas aliadas. A rápida penetração através das defesas inimigas, a exploração de brechas e a manobra para cercar e destruir grandes formações alemãs eram as missões típicas atribuídas aos comandos americanos. Exemplos como o avanço do Terceiro Exército de Patton pela França após a Operação Cobra ou as ofensivas de Bradley em direção ao Reno ilustram essa agressividade. A capacidade americana de mobilizar vastos recursos e sustentar um ritmo ofensivo implacável, como demonstrado pelo Red Ball Express, era fundamental para essas operações de ruptura. Consequentemente, ao assumir o papel de quebradores de linhas e líderes do avanço, os americanos também levavam o peso político do avanço. Isso significava que eles enfrentavam a maior pressão para produzir resultados rápidos e decisivos. Qualquer atraso, qualquer revés ou qualquer número elevado de baixas era imediatamente atribuído ao comando americano, gerando escrutínio intenso tanto da imprensa quanto dos escalões superiores da coalizão. A expectativa de que as forças americanas liderassem a corrida para o coração da Alemanha era constante, e o custo humano e material dessa liderança era substancial. Eles eram os que mais arriscavam, os que mais avançavam e, portanto, os que mais pagavam o preço em termos de sacrifício e de responsabilidade pública. No final das contas, essa combinação de abordagens, embora frequentemente tensa e marcada por desentendimentos, contribuiu para o avanço geral aliado.
A cautela e a capacidade de consolidação de Montgomery forneciam a estabilidade necessária para que as ofensivas americanas pudessem se desenvolver. Por sua vez, o impulso e a agressividade dos americanos garantiam que o inimigo estivesse constantemente sob pressão, sem tempo para se reagrupar e estabelecer defesas inexpugnáveis. Cada filosofia, com suas forças e fraquezas, preencheu uma lacuna diferente na complexa estratégia aliada, formando uma máquina de guerra que, apesar de suas fricções internas, provou ser eficaz na superação das defesas do eixo e na eventual vitória no teatro europeu. Não foi uma colaboração sem atritos, mas uma complementaridade forçada pelas circunstâncias da guerra global. A afirmação de que não era pessoal, era filosofia de guerra, resume uma verdade fundamental sobre os atritos entre Bernard Montgomery e seus pares americanos. Estas não foram meras desavenças de temperamento ou disputas de ego entre generais ambiciosos, embora elementos pessoais estivessem presentes. A raiz da discórdia residia em diferenças profundas e irreconciliáveis de doutrina militar, prioridades estratégicas e até mesmo na percepção cultural sobre o que constituía a forma mais eficaz e humana de conduzir uma guerra. A filosofia britânica, personificada por Montgomery, forjada na experiência de guerras de atrito, via a cautela, a preparação exaustiva e a superioridade esmagadora como pilares para minimizar baixas e garantir o sucesso. Para Montgomery, a guerra era um processo metódico, quase científico, onde cada passo deveria ser calculado e assegurado antes do próximo. Sua visão priorizava a certeza da vitória, mesmo que isso implicasse em um ritmo mais lento e prazos operacionais mais longos. Ele acreditava que a paciência e a acumulação massiva de recursos antes de um ataque eram a chave para evitar erros custosos e perdas desnecessárias. Em contrapartida, a filosofia de guerra americana, destacada em todo o teatro de operações europeu, era impulsionada por um imperativo de velocidade, impulso e risco calculado. Essa abordagem, que correu mais, arriscou mais e chegou primeiro, provou ser decisiva para o ritmo e o desfecho da guerra no teatro ocidental. A mão pesada americana, uma combinação de poder de fogo massivo e uma logística implacável, não era apenas um diferencial tático, mas a espinha dorsal de uma estratégia destinada a desintegrar rapidamente a capacidade de combate do inimigo. O Red Ball Express, por exemplo, não foi um mero feito de transporte. Foi a manifestação física da urgência e da capacidade americana de sustentar um avanço agressivo e ininterrupto. Ao despejar uma média de 500 toneladas de suprimentos por dia nas linhas de frente, essa operação permitiu que as divisões blindadas e de infantaria americanas mantivessem um ritmo de avanço que o inimigo não conseguia igualar ou conter. A velocidade com que Patton e Bradley avançaram pela França após a Operação Cobra, cobrindo centenas de quilômetros em semanas, foi um testemunho dessa filosofia. Eles não esperavam pela certeza absoluta. Eles criavam a certeza através do movimento, da pressão constante e da exploração implacável de qualquer brecha nas defesas alemãs. Essa agressividade estratégica impedia que o inimigo se reagrupasse, estabelecesse novas linhas defensivas fortes ou consolidasse suas posições, forçando-o a uma retirada desorganizada e insustentável. A busca americana por resultados sob o relógio significava que, embora os riscos fossem maiores no curto prazo, a campanha era encurtada, minimizando o custo total da guerra em tempo, recursos e, paradoxalmente, vidas. O legado dessa filosofia americana de guerra transcendeu a Segunda Guerra Mundial, moldando profundamente as táticas e estratégias militares modernas.
A ênfase na velocidade, na iniciativa agressiva e na logística de alta capacidade tornou-se um pilar da doutrina de combate dos Estados Unidos e de muitas outras nações ocidentais. Conceitos como a guerra de manobra e a doutrina ar-terra, Air-Land Battle, da Guerra Fria, que integravam o poder aéreo e terrestre para ataques rápidos e profundos, têm suas raízes diretas na experiência de 1944-1945. A capacidade de projetar poder rapidamente para qualquer parte do globo. A importância da superioridade tecnológica, combinada com a agressão tática e a necessidade de uma cadeia de suprimentos ágil e resiliente, são lições extraídas daquele período. Conflitos contemporâneos, desde a Guerra do Golfo até operações mais recentes, demonstram a persistência desses princípios, onde a capacidade de desorganizar o inimigo com velocidade e força avassaladora é frequentemente o caminho para a vitória decisiva. A logística moderna, com sua dependência de dados em tempo real e transporte eficiente, é uma evolução direta do Red Ball Express, buscando entregar o material certo, no lugar certo, na hora certa, para sustentar operações de alto ritmo. Assim, a história dos atritos entre Montgomery e os comandantes americanos revela que a guerra, em sua essência mais profunda, é também uma batalha de ideias e metodologias. Não se trata apenas de quem tem mais tanques ou aviões, mas de como esses recursos são empregados e com que filosofia. A busca incessante por resultados sob o relógio, característica da abordagem americana, provou ser um trunfo inestimável em um conflito global que exigia uma resolução rápida e decisiva. Ao correr mais, arriscar mais e chegar primeiro, as forças americanas não apenas aceleraram a derrota do eixo, mas também estabeleceram um paradigma para a guerra moderna, onde a velocidade, a iniciativa e a capacidade logística são e permanecem os maiores catalisadores para a vitória. A história de curiosidades da guerra nos lembra que, por trás das grandes batalhas e dos nomes de generais, há sempre uma disputa intelectual sobre a melhor forma de lutar e vencer.